Olá, boa tarde. Hoje é 1/5 de 2024, 1 de maio de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 329. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. A idolatria e o culto de demônios. O tema que tem, então, versículo 14, o tema que tem em cima, aqui na Bíblia tem assim: a idolatria é o culto de demônios. Portanto, meus amados, veja o tratado de Paulo para os irmãos da igreja de Corinto. Veja que Paulo, de maneira alguma, estava querendo ofender ao responsável, ao superintendente da igreja na época, aos cooperadores dele, ao povo da igreja, à população. Paulo não estava querendo ofender nem a nós, nem a ninguém. Paulo disse: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Eu acabei de fazer uma leitura de Êxodo 20, no versículo 3 ao 6. Não terás outro Deus diante de mim. Quando Deus falou para Moisés lá no monte. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra e debaixo das águas. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, não te curvarás a elas, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares daqueles que me obedecem. Então, Êxodo 20, versículo 30, entendeu? Aqui, veja que é o Deus que estava falando para quem? Deus que estava falando para Moisés passar para o povo, sendo que Moisés estava lá em cima do monte ainda. Deus falou isso para Moisés. Moisés estava 40 dias lá em cima do monte, sem comer. Ou sem comer lá em cima, 40 dias sem comer. Muito tempo. Aí Deus falou tudo isso para Moisés. Moisés passou para o povo e de lá para cá, a Israel, todo mundo naquele tempo sabia que a idolatria era isto. Fazer imagens. Veja o quanto Deus ele é muito interessante. Ó. Uma pessoa, um ator, uma atriz, um ator, ele faz uma estalta dele, nós fazemos, o ser humano faz estalta de pessoas para homenagear, para que aquela pessoa foi muito importante, um ator famoso e tal, aquela pessoa foi muito importante para a sociedade, a gente faz às vezes uma estalta. E enquanto o ser humano está vivo, a pessoa se agrada, a pessoa conseguir vários objetivos, por isso que fizeram aquela imagem minha e tal, né? A pessoa fica, se sente até o autoestima lá em cima, se sente bem, na verdade. Só que Deus ele é muito diferente de nós, apesar de nós sermos a semelhança dele e de Jesus Cristo. Ele é muito diferente. De repente Deus está lá no seu trono no céu, junto com seu filho, com os demais que estavam lá, os anjos, e Deus disse para Moisés: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem debaixo das águas. Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás a ela, não servirás a ela. Porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares daqueles que me obedecem. Entenda bem, se Deus fosse igual a um ser humano, ele tinha feito o quê? Moisés, faça imagem minha imagem é essa, repete, faz várias imagens minhas e distribui sobre a terra. Deus ele é muito sábio. Se ele permitisse isso, várias pessoas iam querer servir a outros deuses. Se ele dando um não, orientando a não fazer, as pessoas serviam a imagem de Baal, de Astarote, serviam várias imagens, por isso que ele determinou isso. Então veja o que Paulo disse para a igreja de Corinto. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria, a adoração a outro ser que não seja Deus, ou imagem de Deus falso, ou do Deus verdadeiro. Que às vezes alguém pode dizer assim: poxa,
Alguém fez a imagem de um bicho feio ali representando o diabo, a Satanás, do bicho do chifrão, pá, nós estamos adorando, servindo, fazendo culto a elas. Não somente essas imagens, mas a imagem do Deus verdadeiro. Deus não queria. Aí cabe a cada religião, a cada um pensar, meditar e seguir a religião que quer. Ninguém é obrigado a viver ou seguir a religião do outro. Mas uma coisa eu digo, é contra a palavra de Deus. Servir mais de escultura, ter e obedecer, prostrar culto a elas. É errado. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a sábio, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que alcançamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Estava se referindo à Santa Ceia, lógico, e não somente a Santa Ceia, mas a palavra de Deus, os ensinamentos, a direção de Deus, a maneira de servir a Deus que Ele determinou, de crer nele em cima do céu, fazer a vontade dele na terra sem vê-lo e sem adorar alguma outra coisa que representasse a ele. Então é simplesmente isso. Eu não estou julgando ninguém nem apontando ninguém. Veja Israel, segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participando do altar? Mas que digo que é o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, a sacrificar aos demônios e não a Deus. Então na igreja estava tendo sacrifícios de idolatrar a Deus, de adoração a demônios, a outros demônios, que não se referia à adoração ao Deus verdadeiro. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo não queria que aquela igreja participasse do culto aos demônios. Deus também não quer. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você acredita que, infelizmente, a igreja de Corinto estava bem, indo bem, e de repente começaram a participar das mesas dos demônios. E tem muita gente que participa da mesa do demônio, comendo os sacrifícios do demônio, do ídolo. Alguma coisa sacrificada ao ídolo, mas alguma doutrina, algum ensinamento que não é do Pai Celestial, que não é, o ensinamento, o mandamento correto que está sendo recebido, que está sendo ensinado. Então, até aqui você entende. Fugir da idolatria, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Entendeu? Então, você quer participar das mesas do demônio ou da mesa do Senhor? Você quer os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, ou os ensinamentos do diabo, do demônio? Você quer adorar a Deus, o Pai Celestial, ou ao demônio, ao diabo? O que você quer? Você quer adorar a Deus, o Espírito Santo, Jesus? Você quer adorar ao diabo, Satanás e os demônios? O que é que você quer? Então você leia 1 Coríntios 10, versículo 14 ao versículo 21. Adore a Deus em espírito e em verdade, que é crer na sua palavra, obedecer e orar e renunciar. Boa tarde, Deus abençoe você e sua família.